Olá, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? 2 semanas? Foi mais ou menos isso. Estamos aqui de volta, né? Que bom. É um momento legal a gente poder estar fazendo essas trocas aqui, essas reflexões. Eu plantando dúvidas aqui para vocês muitas das vezes e lá no Google Classroom vocês vão lá e se manifestam, né, com relação a tudo que a gente está tentando trabalhar. Então isso é bom. Hoje eu vou explicar para vocês lá na nossa sala de aula alguns posicionamentos que foram, digamos, suavizados pela reitoria. Não sei se vocês estão sabendo, mas tenho a consciência de que eu não precisarei mudar tanto assim a minha metodologia, mas com certeza acatarei algumas das instruções, das novas instruções. Então isso vai ser interessante e no momento posterior, que a gente crê não demorar muito, poderemos sanar todas as nossas questões. Enfim, a gente vai poder presencialmente fortalecer o curso. Mas enfim, enquanto isso não acontece, a gente vai seguindo por aqui. Eu volto a dizer, fecho os meus olhos, vejo vocês na sala de aula, todo mundo prestando atenção, me ouvindo. Fica meio no marasmo, mas tudo bem, né? Vocês estão, de certo modo, silenciosos, com os olhinhos aí brilhando, mas silenciosos. Logo, logo vocês não estarão mais silenciosos. A gente acredita firmemente nisso. Posso abrir os olhos? Opa! Então vamos seguir adiante. Retomando o fio da meada, então, nas semanas anteriores, o que a gente fez? Tentamos caracterizar para vocês mais efetivamente a questão do romantismo em sua gênese. O romantismo na Europa, com todos os seus desdobramentos, com todas as suas ligações, o romantismo enquanto escola se interligando às efervescências econômicas, sociais, transformadoras que ocorreram na Europa. Vamos configurar a partir do século XVIII, evidentemente, a gente frisamos bastante isso com vocês, e com o seu caminhar pelo século XIX. Estamos no século XIX, a gente sabe de tudo o que aconteceu no século XX, mas ainda estamos no século XIX. E isso é importante para a gente entender um pouquinho do que aconteceu também em termos de Brasil. Aí nos encontros passados, estivemos, né, enfaticamente trabalhando com vocês aí o texto escrito sobre o José de Alencar, texto que foi lido por vocês. Enfim, é só a gente recapitular mentalmente o que fizemos para agora desembocarmos no Brasil. Mais precisamente, Brasil. Passaremos a falar de Brasil agora. Perdão. E uma questão chama muito a atenção quando o assunto é Brasil. A gente tem que ter em mente o projeto literário do romantismo dentro de uma configuração urbana. Vejam vocês, até então estávamos a falar sobre uma preocupação em se procurar uma identidade, em se definir essa identidade até, se é que isso é possível.
a gente estudou isso com o Alencar, com os romances indianistas. Mas uma outra faceta do Alencar, que vai muito ao encontro do que a gente está desejando iniciar hoje em termos de trabalho, é a sua pulsação criativo-criadora relacionada ao urbano. Para vocês terem noção, ele não ficou só lá no romance indianista, no romance regionalista. Não, ele precisava, através desse projeto, contemplar outras perspectivas. Vejam vocês, eu estou falando aqui do Alencar, mas na verdade a gente não vai nem comentar muito do Alencar por enquanto. A gente vai comentar, hoje eu vou comentar um pouco mais sobre o Joaquim Manuel de Macedo, a Moreninha, mais especificamente no prefácio que eu lancei para vocês e que vocês fizeram até um trabalho e tal. Você já tem a leitura do prefácio da Moreninha. Amanhã, o que faremos? Amanhã vamos tratar do Filho do Pescador. Este livro, digamos assim, tão importante, ao mesmo tempo rechaçado da nossa literatura. E ele é tido como o primeiro romance brasileiro, 1843. A Moreninha, 1844. Mas vamos dar a César o que é de César. Teixeira e Souza foi lá e fez. O primeiro romance da nossa literatura foi ele que escreveu. É claro que não é um romance estilisticamente bem organizado, o seu enredo é totalmente rocambolesco, enfim, ele tem uma série de questões ali que podemos pensar, poxa, não é um bom romance. Bom, essa questão a gente pode até avaliar, mas que ele foi o primeiro, ele foi. E isso já lhe confere um grau de importância. E o seu prefácio é muito interessante também para a discussão que vamos tentar iniciar aqui muito rapidamente e dar prosseguimento. É justamente a questão dos prefácios dos romances. Porque o que os escritores faziam, né? Os prefácios, eles possuíam, né, naquela época, no século XIX, os prefácios possuíam uma importância enquanto instrumento de crítica literária. Porque a crítica literária, naquela época, era muito incipiente, ainda mais em termos de Brasil. Praticamente não existia, se pararmos para pensar. Nós estávamos tentando encontrar uma voz na literatura, uma voz que pudesse traduzir literariamente todo um projeto de país, até uma pulsação existencial, porque nós, àquela altura, éramos vozes no mundo. Nós estávamos instituídos enquanto, como direi, cidadãos. Éramos cidadãos do mundo, apesar de subservientes a uma hegemonia ocidental, europeia. Os nossos romances urbanos, quando eles encontraram um relativo direcionamento, o que aconteceu? Eles estavam muito vinculados a uma perspectiva
francesa no que diz respeito ao moralismo francês. Pois é, um moralismo francês que valorizava o lado pedagógico da coisa, como eu já disse nos vídeos anteriores. Então, a gente pode pensar que essa questão dos costumes, o que aconteceu quando da nossa tentativa literária de tradução, como direi, tradução, não sei se esta palavra veio a calhar. Os nossos escritores, eles estavam, na verdade, tentando demonstrar esses costumes através dos seus escritos, mas pensavam também em enfeitar esses costumes com uma moral, porque a intenção era essa. Os nossos costumes tinham que ratificar uma moral. A preocupação era essa, e isso está dentro daquilo que eu falei em termos de projeto literário do romantismo brasileiro no romance urbano. Desculpem, acabei mexendo aqui a câmera. Então, o que a gente pode pensar? Dentro dessa questão do romance urbano e sua ideia de projeto literário, algumas coisas saltariam aos olhos. A primeira, representação dos costumes da elite brasileira, como eu acabei de dizer. Com foco nessa ideia da moral. Então a gente tem o segundo elemento aí do projeto literário em questão. Divulgação dos valores morais. E o terceiro elemento, consolidação da identidade nacional. Então, se os escritores conseguissem evidenciar toda essa falsa tranquilidade, toda essa maravilhosa vida da nossa elite burguesa, se os escritores conseguissem realizar isso, eles estariam plenamente de acordo com a ideia do projeto literário e, de certa maneira, também estariam fazendo um sucesso, porque os leitores, eles se identificariam com tudo que estivesse ali sendo narrado. Olha que interessante. Isso é muito, mas muito interessante. Porque a gente pode pensar na literatura como uma ferramenta de consagração, efetivação de uma ideologia que não era a ideologia da grande maioria das pessoas, não é verdade? Podemos pensar no que tange a uma ideologia de determinada parcela da sociedade, a ideologia da elite burguesa brasileira da época. E a gente pode pensar também que o grande cenário disso tudo era sempre o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro era o palco. E eu pergunto a vocês, o Brasil, ele se resume apenas a Rio de Janeiro? Essa problemática, ela até hoje nos incomoda bastante. Essa é uma questão que acredito já ter comentado com vocês, mas se pararmos para pensar, será que conseguimos sair do eixo Rio-São Paulo? Sair do eixo da região sudeste?
É aquilo que eu já falei para vocês. Nós aqui de Montes Claros, nós fazemos parte do eixo sudeste e ao mesmo tempo estamos tão, mas tão deslocados. São questões interessantes cuja gênese, digamos assim, tanto em termos de ocorrência, como em termos de sua própria reflexão, vinculam-se, né? As partes citadas vinculam-se ao período que estamos estudando, século XIX e seus desdobramentos, o romantismo e seus desdobramentos na literatura brasileira e também num posicionamento, digamos assim, identitário que o Brasil adotou a partir de então. Mas vamos voltar aqui na questão do prefácio. Então, como eu disse, nessa época a gente não tinha críticos literários, evidentemente. Quem fazia o comentário crítico, os nossos críticos, eram os escritores. Então vejam vocês, lá na Inglaterra tinha um escritor muito famoso, o Henry James. Ele se notabilizou por vários romances de cunho realista. O mais famoso deles foi A Volta do Parafuso, se não me engano é de 1898, enfim. É um romance muito interessante, vale muito a leitura. Eu não tenho tempo de comentar com vocês agora, mas é um romance muito, muito forte. E o Henry James, ele também se celebrizou pelos prefácios dos seus livros. Então tem uma citação interessante aqui num livro que eu comprei numa Bienal. Henry James, A Arte do Romance, Antologia de Prefácios. Então, através dos prefácios, ele pensava o ato de escrever. E ele divulgava isso, muito interessante, muito interessante. Ele fazia uma crítica acerca da literatura de sua época, se utilizando, para tanto, desse espaço em suas obras. Eu, particularmente, considero isso muito corajoso também. Então, ele vai e diz o seguinte, ele falando dos prefácios: eles são, em geral, uma espécie de apelo à crítica, ao discernimento, em linhas gerais que não sejam incipientes, algo contra a ausência geral dessas coisas no mundo anglo-saxão. Reunidos, eles devem, todavia, formar um tipo de manual abrangente ou vade-mecum para os aspirantes em nossa árdua profissão. Olha que interessante, essa palavra vade-mecum. Vocês sabem o que é vade-mecum? Vade-mecum é um livro em que os estudantes de medicina recorrem para aprender sobre as substâncias farmacológicas, ou seja, os medicamentos, seus princípios ativos, enfim, é mais ou menos isso. Então, se ele está se referindo ali aos prefácios como uma espécie de vade-mecum para os aspirantes a escritores, o que isso significa? Que ele está querendo dizer o seguinte: quem quer escrever tem que ler bastante e tem que aprender com os erros e os acertos dos escritores consagrados, tipo ele. E ele ressalta essa questão da importância do prefácio enquanto uma possibilidade de diálogo crítico. Ele faz isso. E é muito interessante, então, essa perspectiva. Então, vamos fazer o seguinte: já deu 20 minutos, eu vou dar uma pausa e vou iniciar outro vídeo para a gente poder comentar o prefácio da Moreninha. Tá bom? Até daqui a pouco.